Vamos orar todos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que é cheio da sua graça e sua misericórdia, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo, através do seu sangue precioso, nós que éramos tão fracos e perdidos neste mundo. Senhor Deus, através do seu grande amor, como é que nós podemos retribuí-lo? Esse grande evangelho que nós temos recebido, que o Senhor Deus permita para que possamos pregar para nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor. Senhor Deus, Pai, que todos os momentos, as pessoas que nós pudermos encontrar, que nós possamos conduzi-los para diante do Senhor Deus, para que o Senhor possa trabalhar nesse trabalho da evangelização. Que hoje também o Espírito Santo possa estar junto conosco, que possa conduzir as nossas vidas diante do Senhor Deus, para que assim nós possamos aprender o que é que nós devemos fazer diante do Senhor Deus, Pai. Dentro do nosso coração nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas curiosidades diante do Senhor Deus, mas que o Senhor Deus possa resolver esses problemas. Que o Senhor Deus possa permitir que o Espírito Santo, o Senhor, possa estar junto conosco e possa nos conduzir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia, palavra de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13, eu irei ler. Versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Nós iremos ler até aqui. Então, hoje é dia de domingo. Então, vocês podem achar que vai acabar cedo, mas não vai acabar cedo. Então, só pensarem que o culto vai até as 12h50 mais ou menos. Tudo bem, não é? Porque é o último dia do seminário bíblico. Então eu quero pregar as palavras para vocês. Então não precisam olhar para o relógio, tá bom? Eu vou terminar quando dar o tempo. Quando nós olhamos aqui para Apocalipse capítulo 14, versículo 13, e ouvi uma voz do céu. Então aqui o apóstolo João ouviu uma voz que me dizia: escreve. Então, já que é algo muito importante, disse para escrever: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, o homem é dividido em dois pontos, em um homem que está dentro do Senhor e um homem que está fora do Senhor. Então, aqueles que morrem no Senhor são aqueles que estavam fora e agora entram no Senhor, quer dizer que receberam a salvação. Você estar fora do Senhor, quer dizer que quando você recebe a salvação, você nasce de novo, você entra no Senhor e você vive no Senhor. E assim você morre no Senhor. É por isso que essas pessoas são bem-aventuradas. As pessoas que estavam fora do Senhor, entrarem no Senhor é a grande felicidade. É a verdadeira felicidade de você viver pelo Senhor. Então uma pessoa que morre no Senhor é bem-aventurada. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então, entrando no Senhor, agora toda a vivência, todo esforço que você faz no Senhor, todo esforço, a vivência no Senhor, não termina, não cessa na terra, mas te seguem até os céus. Então, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Quer dizer que todas as suas obras serão contadas para a eternidade. Então, quer dizer que todas as obras que nós tivermos feito vão seguir essa pessoa e vão ir até os céus. Então, nessa terra também, toda a concupiscência, este mundo irão passar, mas eu ter vivido dentro do Senhor, eu ter me esforçado dentro do Senhor, uma pessoa que recebeu a salvação agora subir lá para os céus, ele receber a salvação, quer dizer que todas as obras, o trabalho dele feito na terra o seguirão. Então, quer dizer que realmente a vida de fé é muito importante. Então, eu quero pregar essa palavra um pouco para vocês. Então, vamos ver aqui primeiro. Então, se nós olharmos aqui. Então, eu vou tentar explicar um pouco o que eu fui pregado ontem. Então, ontem
Foi pregado em que uma pessoa, quando veio ao mundo, ela vem como pecadora, ela nasce abaixo da lei e toda a vida dela ela vive pecando. Por isso, já que ela está abaixo da lei, ela precisa receber o quê? A maldição, o julgamento da lei. Mas o Senhor Deus, ele deseja nos resgatar, e o Senhor, ele está acima da lei. Como ele está acima da lei, ele veio a este mundo, e este Deus que veio ao mundo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele viveu neste mundo por volta de mais de 33 anos, e assim ele morreu na cruz para derramar o seu sangue. Ao derramar o seu sangue na cruz, todos os pecados que nós temos cometido a nossa vida toda e ainda iremos cometer, o Senhor, ele já perdoou, já expiou esses nossos pecados. Para que esses nossos pecados pudessem ser lavados, foi derramado o sangue do Senhor Jesus, então foi pago o valor do pecado. E assim nós nos tornamos em pessoas que não têm pecado. Então, quando você compreende a Bíblia, qual é a coisa mais importante? É a cruz, é o sangue do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, por ter morrido na cruz, nós não temos mais pecado. E o Senhor Jesus, ele ressuscitou porque ele se tornou justo. Ele venceu a morte e o pecado. Então nós agora somos justificados pela ressurreição do Senhor Jesus. Quer dizer que uma palavra maior do que não ter pecado é ser justo. Então você não ter pecado, então falando de uma forma simples. Então vamos pensar que uma pessoa, ela tem uma patente no exército. Então ela era sargento, mas ela pecou e ela acabou virando um cabo. Então quer dizer que agora, realmente, o presidente ele fala, você não tem mais pecado, então você foi liberto pela ordem presidencial e você se tornou sem pecado. Mas o que significa ser justificado? Ser justificado quer dizer que você agora é um soldado, mas do soldado você acabou tendo 4 estrelas, por exemplo. Você virou um general. Então quer dizer que agora você não tem pecado, mas você foi justificado. Quer dizer que você é considerado uma pessoa que cumpriu tudo o que está na Bíblia. Então quando o sargento ele virou um soldado, quando o Senhor ele te liberta do pecado, você se torna sem pecado. Mas você ser justificado quer dizer que você é um justo, você cumpriu tudo, você protegeu o país, você fez uma coisa gloriosa. Então quer dizer que você fez algo heróico. Então justo é algo muito maior do que não ter pecado. Então o objetivo da Bíblia é testificar sobre o Senhor Jesus. Então quando nós olhamos o Senhor Jesus ele quer falar sobre a cruz. Por que a cruz do Senhor Jesus é tão importante? Porque ali foi derramado sangue. Então vamos ver de forma resumida para que serve o sangue, o que é o sangue. O que o sangue faz? Perdoar os nossos pecados, expiar os nossos pecados através do sangue do Senhor Jesus. Lemos em Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então quer dizer que os nossos pecados terem sido remidos é pelo sangue. Então somente o sangue do Senhor pode acabar com nossos pecados. Então, os pecados só podem ter a remissão através do sangue do Senhor Jesus. Então agora nós temos a paz com o Senhor Deus é também através do sangue. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como as que estão nos céus. Então quer dizer, eu e o Senhor Deus, nós somos inimigos, mas como é que eu posso ter a reconciliação, eu posso ter a paz com o Senhor? Então não é por eu ter feito alguma coisa, mas é pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. E se nós olharmos em Hebreus capítulo 9, versículo 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção. Quer dizer que nossos pecados serem sumidos para a eternidade é pelo sangue também. Então nós também servimos ao Senhor Deus através do sangue. Se olharmos em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de novilho esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, quer dizer que no Antigo Testamento nós usávamos o sangue dos touros e bodes, usávamos a cinza de um novilho esparzido para os imundos, para tentar santificá-los. Então, quer dizer que no Antigo Testamento o sangue de touros e bodes e o de uma novilha. O que isso quer dizer? Quer dizer que realmente já que eles matavam animais continuamente, eles matavam esses animais, eles queimavam esse animal e depois tinham cinza, não é?
Então pegavam a cinza desse animal e eles pegavam e jogavam essas cinzas porque eles tinham o mesmo valor, mesmo significado que o sangue. Então quer dizer que assim eles serviam o Senhor dessa maneira no Antigo Testamento, matando animal, tentando usar até as cinzas do animal. Então, mas agora, pelo Cristo, pelo Senhor Jesus, nós podemos ver que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificando as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então quer dizer que agora nós, pelo Espírito Eterno diante do Senhor, o Senhor ele se ofereceu para o Senhor Deus como uma oferta. É por isso que agora nós, como diante do Senhor Deus vivo, nós podemos viver servindo ao Senhor. Então se antes serviam ao Senhor através dos animais, agora nós servimos ao Senhor através do Espírito Santo, dependendo somente do Senhor Jesus. Então agora nós vimos diante do Senhor Deus, nós estamos abraçados diante do Senhor Deus, tudo o que isso pode fazer é o sangue. Como em Hebreus capítulo 10, versículo 18, ora, onde a remissão destes não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então quer dizer que através do sangue do Senhor agora nós somos remidos. Então agora já não temos mais o que realmente fazer a oferta pelos nossos pecados. Então agora, pelo sangue do Senhor, nós entramos com ousadia no santuário. Então agora eu vou ter a coragem, a ousadia de ir para diante do Senhor. Não é por conta das nossas forças, não é pela nossa carne, não é pelas nossas obras. É somente através pelo sangue de Jesus. E assim nós podemos entrar nesse santuário. Esse santuário ele quer dizer o Santíssimo que aparece aqui. Então por que o Senhor, realmente pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui o véu que aparece é o véu que separa o Santíssimo do santuário. Então nós temos o santuário e o Santíssimo, então quer dizer que quando foi rasgado esse véu, acabou a diferença do santuário para o Santíssimo. Então agora você livremente pode entrar no Santíssimo, porque no Santíssimo é onde o Senhor Deus habita, é onde o Senhor Deus está. Então agora com ousadia você pode entrar no santuário e rasga-se esse véu. Então esse véu, ele tampa o Santíssimo, onde está a Arca da Promessa. Então à frente da cortina, nós estamos no santuário, e atrás da cortina está o Santíssimo. Então quando você entra dentro do santuário, se nós olharmos o corpo do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus é onde está a nós, onde estão os pecadores tentando entrar. E quando foi rasgado o corpo do Senhor Jesus, que é essa cortina, esse véu, agora nós podemos ver a Deus, nós podemos ter relação com Deus no Santíssimo. Então agora nós fomos libertos do pecado. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. Então, ele nos livrou, nos lavou dos nossos pecados. Quer dizer que foi pago pelo sangue. Então, como é que nós podemos ser justificados? Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, aqui fala pelo sangue de Jesus. Então, nós não fomos somente recebemos o perdão dos pecados, mas também fomos justificados. E assim seremos salvos por eles da ira. Então quer dizer que pelo sangue do Senhor Jesus, nós não somente recebemos o perdão, mas nós somos justificados. Quer dizer que assim nós podemos fugir da ira do Senhor. Então quando o Senhor ele vier, também qual é o resultado de nós sermos arrebatados? Não é por eu viver bem a vida de fé, é somente pelo sangue do Senhor. Lemos Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Isso lemos Apocalipse capítulo 5, versículo 9, cantando um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, e língua, e povo e nação. Então, se nós olharmos aqui, então, todos os cristãos eles estão diante do Senhor Deus. E como é que os cristãos eles podem estar diante do Senhor Deus? Então, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, e língua, e povo e nação. Pelo sangue do Senhor Jesus, nós fomos comprados com preço. É por isso que nós nos tornamos do Senhor, e já que nós somos do Senhor, o Senhor ele pode nos levar. Então, quando o Senhor ele vier, nós vamos ser arrebatados, vamos ir para os céus. Por quê? Tem um motivo. Então, você viver bem na igreja, fazer um bom trabalho, viver se esforçando na igreja, não é isso. É porque eu fui comprado com preço pelo Senhor, e já que eu sou do Senhor, eu sou levado para os céus. Então, vocês estão entendendo? Agora, o sangue do Senhor precisa estar ligado comigo. E também ele fala que realmente estarão vestidos dessas vestes brancas que irão para o céu. Vocês já ouviram essa palavra, não é? Então, se olharmos em Apocalipse capítulo 7, e um dos anciões me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram?
E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então você está vestido dessa veste branca, quer dizer que através do sangue do Cordeiro você se tornou limpo. Então quer dizer que agora você se tornou uma pessoa que é salva, que é justificada. Então o Senhor, ele disse que essas pessoas, então quando a Bíblia se refere à roupa, essa veste branca, então primeiro, então diante do Senhor Deus tem pessoas que estão nu por completo. Eles não estão vestindo nada diante do Senhor Deus, estão nu. Então, o que é essa pessoa diante do Senhor? Essa pessoa nasceu como pecadora, ela vive como um pecador. Então, a vida toda ela vive como pecador e se perde. Então, quer dizer que é uma pessoa que não vestiu uma roupa nenhuma a vida toda. Está vivendo como nu, então ele vai para o inferno. Então, e a Bíblia também fala, tem uma pessoa que está vestida de roupas sujas, trapos da imundícia. O que isso significa? Então, quando ele vai para o céu, ele tenta ir para o céu pelas suas próprias obras. Então, essa pessoa está vestindo uma veste suja. É por isso que na Bíblia diz que realmente uma pessoa que tem as suas obras, suas justiças são totalmente sujas, são os trapos da imundícia. Como em Isaías capítulo 64. A sua própria justiça, quem depende da sua própria justiça diante do seu Deus, está vestido do trapo da imundícia. Então não tem como ir para o céu também. Se nós olharmos na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 22, não te vestirás de diversos estofos de lã e linha juntamente. Então não é misturado linho e lã juntos. Então vamos pensar, o Senhor ele disse para não misturar juntamente. Então por quê? O estofo de lã representa o corpo do Cordeiro do Senhor Jesus. Então, mas o linho representa a força do homem, a justiça do homem. Então, por quê? Porque o linho ele não é formado sozinho. E se nós olharmos aqui, para fazer o linho não se forma sozinho. Você precisa plantar a planta. Então você precisa dar o adubo, você precisa fazer crescer. E assim você corta e você usa num maquinário para poder fazer o fio através desse algodão que você colhe. Então quer dizer que isso depende da obra do homem. Quer dizer que tem a justiça do Senhor, que é a lã do cordeiro, e ainda você coloca a sua própria justiça. Então se você acrescenta alguma coisa, é maldição. Então você mistura lã e linho juntamente. Realmente em Deuteronômio capítulo 22, versículo 11, disse para não fazer isso. Aparece como lei diante do Senhor. Então como é que você pode ir para o céu? Então você precisa vestir uma veste branca. Então como é que você veste essa veste branca? Como é que eu posso vestir essa veste branca? Então é uma veste que através do sangue do cordeiro lava os meus pecados. Quer dizer que o sangue do Senhor Jesus, quando ele lava por completo todo o meu coração, ao ver do Senhor Deus, todos eles ali estão errados, não dá certo. Mas muitas pessoas eles falam, só precisa acreditar um pouco. Não, mas não é. Então não pode misturar um estofo de lã e linho, porque senão se torna outro evangelho. Então quer dizer que é 50%. 50% de lã, 50% de linho. 50% de justiça do Senhor Deus e 50% de justiça dele mesmo. Então não está dando certo. Outra pessoa, 90% de lã, que é a justiça do Senhor Jesus, e 10% dele. Não tem como ir para o céu. Então você falar que tem 99% de lã, e vamos pensar que você tem 1,01% de linho. Se o Senhor ele diz que não dá de forma alguma. Então quando você recebe a justiça do Senhor por completo, então essa pessoa ela está vestida tua veste branca. Assim, pela justiça do Senhor Jesus, você pode ir para o céu. Isso é certeiro. Então é por isso que nós somos salvos, é tudo pelo sangue do Senhor. Então como o cântico que nós já cantamos hoje, vamos ver aqui. Nós já acabamos de cantar esse. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세
나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. Então, aqui ele está dizendo, este é o meu cântico, este é o meu testemunho. Então, quando você pedir para alguém testemunhar, alguém fala, eu estava doente, como é que eu fui curado da doença, eu tive um filho, eu tive o trabalho, conta tudo. Mas isso tudo é um testemunho, mas não é um testemunho de você ir para o céu. Como é que você vai para o céu? A pessoa não sabe responder. Como é que você vai para o céu? Então, este é o meu testemunho. Este é o meu testemunho, que o Senhor Jesus, o meu Redentor, pelo seu sangue, Ele me salvou. É através do Espírito, quer dizer que através do Espírito Santo, Ele me permitiu o sangue. 그 피가 맘속에 큰 증거 됩니다. 그러니까 Então, quer dizer que através do sangue do Senhor, o meu pecado foi pago 100% completo. Então, quer dizer que o Senhor, Ele cumpriu tudo por mim. Isso é a verdade. Então, o Espírito Santo me faz crer nisso. Então, quer dizer que quando eu creio 100% na justiça do sangue, o Espírito Santo faz crer nisso. Isso é você nascer de novo. Então, você nascer de novo para poder ir para o céu, falando de outra maneira. Como é que você nasce de novo? Pelo sangue. Através do sangue, você pode ir para o céu. Então, o Espírito Santo faz você crer nisso, então você pode ir para o céu. É por isso que quem recebe a salvação dentro do testemunho dessa pessoa, existe o sangue do Senhor Jesus, precisa ver qual é a verdadeira relação do sangue do Senhor Jesus. Mesmo que ele fale todas as outras coisas, então quer dizer que qual é a relação que eu tenho do Senhor com o meu sangue? Então, realmente o Senhor, pelo seu sangue, Ele me salvou, Ele me purificou. Quer dizer que os meus pecados foram lavados. Quer dizer que desde o momento da minha salvação, que o Senhor Jesus morreu até para a eternidade, Ele me salvou. Todos os meus pecados já foram lavados. Levou só um pouco. Está falso, quer dizer que está misturado o linho. Não está errado falar que misturou um pouco ou falta pouco. Então, se você passar com isso, você vai para o inferno no fim. Não pode restar nem um pouco de pecado. Então, é por isso que o Senhor Deus é um Senhor que não tem pecado. O Senhor Deus não tem pecado. Ele não possui nenhum pecado. E Deus, Ele habita no reino dos céus. Então, no reino dos céus é um lugar onde não existe pecado. É por isso que o homem, se ele quiser ir para o reino de Deus, onde Deus habita, ele precisa jogar todo o fardo do pecado para trás. Como é que ele pode jogar fora? Como é que ele pode abandonar o fardo do pecado? Já que o homem não consegue fazê-lo, o Senhor enviou Jesus Cristo para este mundo e através do sangue dele fez com que todo o valor pudesse ser pago do pecado. Então, as pessoas que ainda falam que ainda resta um pouco, falam que acreditam no Senhor Jesus, mas não podem ir. Eles não acreditam no Senhor Jesus que consumou tudo. Então, eles falam, eu quero me esforçar, eu não acredito 100% no Senhor Jesus. E ele acredita no Senhor Jesus que te pede para fazer algo, não no Jesus que fala para você crer nele. E é por isso que se olhamos aqui, se olhamos em Atos capítulo 2, versículo 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E é por isso que antes de eu receber a salvação, o Senhor Deus, Ele era juiz e eu era um pecador. Mas através do Senhor Jesus, através da justiça do sangue do Senhor Jesus, o juiz, ele se torna pai, e o pecador se torna filho. Quer dizer que agora eu sou herdeiro de Deus. E é por isso que se olhamos em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, se nós olharmos aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez andardes em temor. Então quer dizer que agora nós, através do sangue do Senhor Jesus, nós fomos salvos. Mas as pessoas que não foram salvas, elas estão vivendo como escravos, espíritos da escravidão, eles temem o dono. Então, se olharmos outra vez, estardes em temor. Então, eles sempre vivem em temor, porque eles são escravos desse espírito de escravidão. Então, mas quando você se torna filho, você pode estar livre, você pode estar sempre calmo. Mas se você é um escravo, se você é um servo, você erra, você pode ir para a petição eterna. Então, mas agora nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Quer dizer que o espírito de adoção de filhos, quer dizer que nós nos tornamos Espírito Senhor, quer dizer que o Espírito Santo, ele nos faz nos tornarmos
filhos do Senhor. O mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então agora, o Espírito Santo, ele é o quê? O Espírito de adoção de filhos. Então o que essa palavra quer dizer? Então vamos pensar que existe um escravo e um dono aqui. Então vamos pensar que aqui tem o dono de um escravo e ele tem os seus escravos. Então vamos pensar que vem uma pessoa muito rica, cheio de poder e viu aquele escravo tão coitado. Então esse rico, ele foi lá e disse: quanto que custa esse escravo? Ele falou: se você me der esse tanto de dinheiro, eu te vendo esse escravo. Então esse senhor poderoso, ele foi e deu um valor muito grande para esse dono de escravo. Então esse dono de escravo libertou esse escravo. É por isso que agora o escravo, ele está liberto. Então agora, já que ele está liberto, ele tem a liberdade. Então como isso deve ser bom? Então, da mesma maneira, realmente uma pessoa que vive cheio do pecado, cheia das coisas, realmente ele não simplesmente foi liberto pelo dono, mas esse dono, em vez de somente libertá-lo, foi e considerou ele como seu filho. E quando ele o faz, ele quando se torna o seu filho, nós chamamos isso de herdeiro. E é por isso que agora um escravo, ele se tornou um liberto, tem liberdade, então isso já é feliz. Mas imagine ele se tornar filho de um senhor rico, que tem poder. Então já que ele se tornou filho, então agora ele pode ter todas as coisas que o pai tem. Quando o pai falecer, todas as coisas do pai são deles. Então é por isso, da mesma maneira, realmente nós estávamos vendidos para o pecado, nós iríamos para o inferno, mas o Senhor, pelo sangue, pelo valor precioso do Senhor, Ele nos libertou. Então só de nos ter libertado já é um grande agradecimento. Mas o Senhor, Ele não somente nos libertou, Ele nos permitiu o Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo para a adoção. Então agora eu receber o perdão dos pecados, eu agora ser justificado é algo maior do que isso, é eu ser herdeiro do Senhor, eu ser filho do Senhor. Já que você se tornou filho do Senhor, com certeza todas as coisas do Senhor Deus são dadas para você. Então se olharmos aqui, então vamos dizer novamente aqui. Então ele fala: mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai, chamamos o Senhor Deus de Pai. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então quer dizer que agora somos co-herdeiros com o Senhor. Então nós estamos aqui para sermos glorificados. Então nós precisamos passar pela dificuldade. Nós padecemos, sofremos com Cristo. Já que nós somos co-herdeiros de Cristo, então quem é o maior rico? É o cristão. Então o Senhor Jesus, Ele ser um co-herdeiro conosco. Então você ser co-herdeiro com Cristo, ser um co-herdeiro com Cristo. Quer dizer que co-herdeiro com Cristo. Então você tem essa mesma herança com Cristo. Então tudo que Cristo pode ter, você se torna uma pessoa que pode tê-lo também. Então já que você é filho do Senhor, você pode automaticamente ir para o céu. Então agora toda a glória de Cristo, todas as coisas de Cristo se tornam nossas. Então é por isso que agora quem é o maior rico? Então uma pessoa que parece que não tinha nada, mas agora ele se tornou uma pessoa que tem tudo. Então se nós tirarmos 100 menos 1 é 99. Então mas a vida. Então mesmo que você tenha tudo, se você não tiver Cristo, na verdade, seria bom se fosse 99, mas não é. É zero. A vida é zero. Então, eu não tenho nada, mas se eu somo um, que é Cristo, essa pessoa com certeza é 100. Então, porque tudo que era de Cristo se torna dele. Então, é por isso que é uma pessoa mais rica deste mundo. Quem é? O cristão é o mais rico da terra. E aqui? Então, vamos ver isso aqui também. Então, nós agora somos sem pecado, nós somos justificados. Algo maior do que isso é se torna filho do Senhor Deus. Uma pessoa salva se torna filho. E é por isso que agora eu chamar o Senhor Deus de Pai, o Senhor Deus fala: isso, meu filho. Então isso se torna oração. Quer dizer que é uma pessoa que recebeu o perdão dos pecados diante do Senhor. Agora ele se tornou um filho de Deus. E então se olharmos aqui,
você se tornando filho do Pai, o filho agora ele pode fazer o bom e pode fazer o errado, não é? Então mesmo que ele faça o certo e o errado, quando ele erra, ele, claro que ele errou, mas ele se torna um filho do Senhor. Ele se torna um filho do Pai, não é? Então se olhamos no Grand Bible Doctrine, de novo. Então os santos que já se tornaram justos, eles se arrependerem diante do Senhor é para eles não receberem o julgamento diante do Senhor? Não, não é. Eles já creram no Senhor, então já estão justificados. Então desde o momento que foram justificados, eles estão libertos do pecado, do juízo do pecado. É por isso que o Senhor ele tem justificado os santos, é para que eles realmente não somente foram libertos do passado, do pecado do passado, mas o pecado de todo o futuro também que está por vir. Então quer dizer que a cruz acabou com tudo, do passado, do presente e do futuro. É por isso que o santo que já foi salvo, arrependimento do pecado não tem nenhuma relação com o juízo final do Senhor Deus. Então o arrependimento em relação ao pecado então, não é para ter alguma relação com o juízo final, porque o Senhor Jesus ele já morreu na cruz, já acabou tudo. Então, por que o santo ele precisa se arrepender continuamente diante do Senhor Deus? É para manter a reconciliação com Deus. Então, você precisa manter uma boa relação com o Pai. Então, agora quem recebeu a salvação é filho de Deus. E é por isso. Dentre os filhos existe um filho que obedece, tem um filho que desobedece. Quem é que o Pai ama mais? Quem é que o Pai ama mais? Ama mais a quem? Ele ama os dois. Então, realmente, o pai ele fica mais atento, mais preocupado quando o filho é desobediente. Então, o pai ama os dois, mas com quem o pai se alegra mais? O pai se alegra mais com o filho que obedece. Então, com o filho que obedece, o Senhor permite o galardão, ele promete a glória. É por isso que quando você recebe a salvação, a primeira coisa que você precisa aprender é a obediência. Então, para você melhorar a sua vida, você precisa obedecer diante do Senhor Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta. Então, vamos pensar que o pai ele manda o filho fazer alguma coisa. Então, você vai obedecer quando o pai fala, você vai obedecer quando o pai bate, ou você vai não obedecer até o final para ser expulso de casa. Então, a melhor maneira é você obedecer quando o pai falar uma vez. Você fala sim. Então, a primeira coisa que o filho precisa aprender quando nasce é obedecer aos pais. Quando ele vai para o exército, você precisa sujeitar a ordem no exército. Quando você se torna um cristão, qual é a coisa mais importante? É você aprender a obedecer. Quer dizer que isso se torna o caminho para a sua felicidade. Então, realmente o filho ele desobedecer ao pai até o final e ficar segurando. Então, o pai ele pode bater no filho, pode castigar o filho. Então, o filho ele precisa obedecer à palavra do pai. Ele precisa falar, sim, pai, está certo, eu não vou fazer mais isso. E quando ele muda a sua vida, então o pai fala, não faça mais isso. Então, pode ter a comunhão com o pai. Mas até o final, o pai está advertindo o filho, mas o pai castiga porque o filho não obedece. Falamos em Hebreus capítulo 12. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, após recebermos a salvação, o Senhor ele nos considera como seus filhos. Então, ele cuida como se fosse seu filho. Então, como existe um pai que não castiga o filho, então o castigo todos recebem. Então, porque se não houvesse o castigo, realmente todos seriam bastardos e não filhos. Então, todos recebem o castigo. Então, se não existe para nós, nós somos bastardos, nós não somos filhos. Então, se for um filho de outra pessoa, o pai deixa, mas o seu filho, ele fica preocupado, ele castiga. Então, se você recebe a salvação, existe o castigo diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebe a salvação através do sangue do Senhor, vamos pensar. Então, nós recebemos a salvação, nós falamos assim. Então, nós temos recebido a salvação. Quer dizer que nós recebemos o perdão dos pecados, nós fomos justificados, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, nós conseguimos a vida eterna. Se olhamos em 1 Pedro capítulo 1, ele diz que a salvação do nosso espírito, quer dizer que o espírito não vai mais para a perdição. Então quer dizer que agora nós recebemos perdão dos pecados, nós fomos justificados, nós somos filhos do Senhor Deus, nós temos a salvação eterna. Então quer dizer que agora, quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo, ele entra dentro do coração, do espírito da pessoa.
Então quer dizer que uma pessoa que consegue compreender verdadeiramente que foi salvo pelo Espírito Santo, ele tem a testificação do Espírito Santo que está dentro dele. O Espírito Santo, quando entra uma vez, não sai jamais. Então por que pode ser mantida a salvação dentro de uma pessoa? Porque o Espírito Santo, quando entra dentro de uma pessoa, ele não sai jamais. Então, até como 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1 ao 5, nós podemos ver que ele fala tudo sobre o Espírito Santo também. Então, dentre as pessoas que receberam a salvação, tem o Espírito Santo que não sai do corpo dessa pessoa. Então, o Espírito Santo, ele pode ficar preocupado e ele fica entristecido, mas ele não sai do coração da pessoa. Então, porque nós fomos salvos, então o Espírito Santo, ele está permanente ali dentro. Então, mas mesmo recebendo a salvação, dentro do coração de uma pessoa que recebeu a salvação, existe algo chamado soma e sar. Soma quer dizer, em nosso idioma, quer dizer corpo. E sar, quando fala em inglês, podemos dizer que é flesh. Quer dizer que essa concupiscência da carne, quer dizer esse instinto do pecado. Então, mesmo que uma pessoa tenha recebido a salvação como Espírito Santo não sai dentro dessa pessoa, o instinto do pecado também permanece para sempre até a morte. Então, o instinto do pecado permanece nessa pessoa até que ele morra. Então, ele pode ser enfraquecido, mas ele não desaparece. Então, no início eu ficava pensando, por que após receber a salvação ainda tenho esse instinto do pecado em mim? Eu tinha muitas essas preocupações. Por que eu recebi a salvação, mas ainda tenho o pecado dentro de mim? Então, eu olhando este versículo, eu consegui compreender. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, ele fala, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, após receber a salvação, agora não é o despojamento da imundícia da carne. Quer dizer que após recebermos a salvação, essa carne não é despojada, ela permanece em nós. A carne ainda continua em nós. Essa imundícia da carne, essa corrupção mantém-se em nós, a caçar-se. Quando é que ela desaparece? Quando o Senhor ele retornar. Então, o nosso corpo, já que foi comprado pelo sangue do Senhor, o nosso corpo por inteiro vai ser transformado em um corpo glorioso. E é assim que o instinto do pecado desaparece em nós. Então, quer dizer que o Senhor, quando Ele retornar, nossos pecados realmente eles vão sumir para sempre. Mas enquanto nós estamos vivos nessa terra, já que nós estamos em carne, nós sempre ainda temos a oportunidade de pecar, porque a carne não desapareceu. Então, o Senhor Jesus já disse, realmente o que nasceu da carne é carne, o que nasce do Espírito é do Espírito. Então, quando você nasce da carne, você vai sempre permanecer na carne. Da carne é carne até a morte. Algo que nasce do Espírito é um Espírito que nasceu. Então, é por isso que ao recebermos a salvação, essa concupiscência carnal, nós deixamos que desapareça, mas ela não desaparece. Mesmo que você ore fortemente, ela não desaparece. Então você falando, eu vivi bastante tempo a vida de fé, eu gostaria que desaparecesse, mas ela não desaparece. Então se você mantém dentro de si, realmente alguma hora ele sobe dentro de nós. Então nós falamos, eu vou aguentar, não vou pecar, mas de repente quando eu fico bravo e mostro o ódio que está dentro do meu coração. Então seria bom se tudo desaparecesse quando recebêssemos a salvação, mas ela não desaparece assim. Então quando recebemos a salvação, os dois eles brigam. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, se nós olharmos aqui, ele disse para andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a concupiscência da carne. Então, quando você recebe a salvação, você nasce de novo, você ainda tem a concupiscência da carne. Não é que a concupiscência da carne ela desaparece, ela está dentro de você, mas ela pode ser restringida. Então, quando você recebe a salvação, os desejos da carne, elas vão subir. Então, vamos pensar, uma pessoa toda hora está me incomodando. Então, dentro do meu coração pode ter um coração de ódio em relação àquela pessoa, certo? E eu não consigo parar esse ódio, essa raiva que sobe dentro do meu coração. Mas eu posso restringir, que está dentro de mim, esse pecado, ela sobe. Ela sobe como se fosse o cabelo, continuamente vai crescendo. Então, uma pessoa estava caminhando na rua. Então, ele viu que de repente caiu um ouro ali de um carro. Então, claro que ele tem o coração de querer ganhar, não é? Ele fala, nossa, que isso? Acho que Deus me deu para eu receber, para eu viver bem. Então, tem esse coração de querer pegar aquela coisa para si, não é? Aquele ouro para si. Então, tem esse coração de cobiçar aquilo.
Então é normal que isso aconteça. Então esse coração sobe, mas isso não vai ser cumprido. Por que ele fala, não cumprireis a concupiscência da carne? Porque subir ela sobe, o desejo da carne sobe. Alguém te deixa bravo, vai subir esse coração de raiva, de querer brigar. Mas quando você anda em espírito, você não cumprirá a concupiscência da carne. Não é que a concupiscência da carne não existe. Você consegue amenizar, você consegue restringir para que não cumpra essa concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então existe o desejo da carne, existe o desejo do espírito, cada um vai contra o outro. Isso nós olhamos aqui. Como é que está escrito isso em grego? Então nós temos o desejo da carne, o desejo do espírito, eles se opõem. Então uma pessoa que recebeu a salvação, mesmo que receba a salvação, ainda tem o desejo da carne. Tem o desejo da carne e também tem o desejo do espírito. Então tem o desejo do espírito. Então por que ele tem isso? Vamos ver. Então uma pessoa quando recebe a salvação, dentro dele sempre existe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sempre nos conduz para que nós possamos viver bem diante do Senhor Deus. Então, mas mesmo recebendo a salvação, tem essa concupiscência dentro dele. Então já que ele tem esse desejo da carne presa dentro de si, então esse desejo da carne corrupta dentro de si, o SARS, ele não desaparece, ele se mantém em você ainda. Mas quando o Espírito Santo entra por você receber a salvação, ele também se permanece e não sai. Então a Bíblia fala dessa maneira. Então, ambos eles se opõem. O que significa se opor? Então, vamos pensar que eles estão brigando dentro de uma piscina de lama. Então tem um lado e tem o outro, não é? Então eles ficam brigando um contra o outro. Então eles estão brigando naquela trincheira, naquela lama, é um atirando contra o outro. Então, eles atiram, então aí ele se esconde na trincheira de lá. Então já que está sendo atacado, então, você acha que eles desapareceram, eles morreram, mas eles estão o quê? Escondidos no buraco, eles estão escondidos ali na trincheira. E depois quando aquele lado está fraco, esse lado de cá começa a atacar continuamente. E eles também se escondem de novo, e ele fica escondido ali, mas ele não desapareceu. Ele também está esperando conseguir forças para poder lutar novamente. Então nós podemos dizer que é como se fosse uma luta na lama, uma guerra na lama. Então nós podemos ver que existe sempre a concupiscência da carne, existe o Espírito Santo, e eles sempre estão brigando na trincheira, na lama. Então se nós olharmos aqui, então é sempre como se fosse assim. Então o pássaro ele quer voar, e o rato quer entrar dentro de um buraco, mas quem será que ganha? Então se o rato for mais forte, ele vai levar o pássaro para dentro do buraco. Mas se deixar amarrado com uma águia, o que vai acontecer? A águia vai levar de uma vez para os céus. Então é por isso que a vida de fé, ela é sempre assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quem é que vai ganhar? Ganha o mais forte. Então ambos, um tem que morrer, mas eles não morrem. Então o que tem que ser feito? Tem que ganhar forças. Quem for o mais forte vence. Então eu vou dar um exemplo. Então temos um cachorro branco. Nós temos um cachorro branco. E nós temos um cachorro preto. Ambos têm o tamanho parecido, ambos têm a força parecida. Mas durante uma semana inteira, o cachorro branco ele come das melhores coisas que tem. E o cachorro preto ele não come nada, ele passa fome durante a semana inteira. E passou-se uma semana para ambos. Então um comeu muito bem e o outro passou fome a semana toda. Depois quando você solta depois de uma semana e bota para brigar, quem que ganha? Quem que ganha? Uma pessoa fala, o preto vai ganhar. Por que o preto vai ganhar? Porque o preto só tem raiva dentro de si. Não, não é isso. O branco vai ganhar. Ganha aquele que é mais bem alimentado.
Então, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, tem o Espírito Santo, tem a carne dentro de si. Se você dá a comida para esse Espírito, você alimenta bem o Espírito ele é fortalecido, então pode vencer os desejos da carne. Você não alimentar nada no Espírito, você alimentar somente as coisas carnais, as coisas do mundo, continuamente alimentar dentro de si, então ele vai fortalecer ali e vai tentar puxar para o lado dele. Então, o importante aqui é saber quem é que você melhor alimentou. Então, receber a salvação é dessa maneira, é uma briga contínua um contra o outro. E então, se nós olharmos aqui, então uma pessoa que recebeu a salvação deseja viver bem a vida de fé. Então, as pessoas têm a carne dentro de si, que não some a concupiscência carnal. E também, realmente, nós precisamos viver neste mundo, não é? Até que o Senhor ele retorne, nós precisamos viver nesse mundo. Então, o diabo ele não tem como entrar dentro do espírito de uma pessoa que recebeu a salvação, mas o diabo ele continuamente existe na terra. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, ele não existe a perdição para o espírito, mas ele é tentada pelo diabo. E assim o diabo tenta derrubar a vida de fé dessa pessoa. Então, a carne, o mundo, sempre existem na vida dessas pessoas. Então, é por isso que dentro da vida de fé também, se olharmos em Tiago capítulo 4, então nós temos a concupiscência da carne, então nós temos desejos carnais dentro da pessoa. Então é como ele está dizendo para adúlteros, realmente não sabeis que isso, a vida de vocês, o pecado no mundo faz inimizade com Deus? Então realmente vós precisais fazer inimizade contra o diabo para que assim possam ser libertos. Então existe o desejo da carne, existe as vontades perdidas, corruptas deste mundo. Você sempre tem o desejo desse mundo de querer viver pelas coisas do mundo, pela carne. Mas como é que será que eu posso vencer então essas coisas? Então o Senhor ele permitiu uma maneira para que você possa fazê-lo. Então, como é que eu posso vencer esses desejos que estão corrompidos? Como é que eu posso vencer esse desejo da carne, do diabo? Então, primeiro, nós precisamos viver bem a vida de fé. Para que nós possamos viver bem a vida de fé, o que é a primeira coisa que nós precisamos? Então, antes de ir para diante do Senhor Deus, nós precisamos viver recebendo a graça do Senhor. Nós precisamos viver recebendo a graça do Senhor. Qual é a melhor maneira de você receber a graça do Senhor? Então, quando você recebe a salvação, quando você é humilde, você recebe a graça da salvação. Então, após receber a salvação, para que você possa sempre ter a graça do Senhor em si, você precisa sempre ser humilde. Então, quando você é humilde, o Senhor sempre pode estar auxiliando e vivendo por ti. Então, por volta do século IV, do século V, havia um homem chamado Agostinho. Então, Agostinho... Um dia alguém perguntou para Agostinho, qual é o segredo da vida de fé? E ele disse que era a humildade. Qual é a segunda coisa mais importante? Ele disse a humildade. Qual é a terceira coisa mais importante? Também a humildade. Então, essa palavra é uma palavra verdadeira. Então, a humildade é a coisa mais importante para a vida de fé. Dentro do coração de uma pessoa, quando ele abaixa o seu coração, tudo pode ser recebido como graça. Então, quando você abaixa o seu coração, então mesmo que alguém pregue para ele, ele fala, nossa, aquela pessoa, ele pregou meio assim, mas eu entendo, parece que essa pessoa ela deve ter não tido tanto tempo para preparar a palavra. Quando outra pessoa, mesmo que ela faça um testemunho meio assim, você fala, essa pessoa realmente foi gracioso o testemunho dessa pessoa. Mas se uma pessoa é arrogante, ele olha para aquela pessoa e fala, nossa, como é que ele prega daquele jeito? Nossa, como é que ele testemunha uma coisa daquelas? Então, quando você olha para o seu marido e você fala, nossa, como é que o marido ele fala uma coisa dessas? Olha para a vivência dele e você condena. Mas quando você é humilde, você sempre tem uma vida de fé boa, tranquila diante do Senhor, porque o Senhor permite a graça para uma pessoa que é humilde. Então, quem é humilde dentro do coração sempre pode ter o agradecimento diante do Senhor. É por isso que a coisa mais importante, primeiro, é a humildade. E também, segundo, o que você precisa é um coração firme. Então, você saber que Deus está vivo, você receber a salvação, agora você precisa salvar a muitos. Então, todas as coisas que estão realmente como fardo dentro do seu coração, como peso, como armadilha que te atrapalha, você precisa largar, você precisa derrubá-los. Então, se olharmos para uma lagartixa, quando alguém pega na cauda da lagartixa, a lagartixa corta o rabo dela para tentar salvar a vida. Então, você precisa viver bem a vida de fé. Viver bem a vida de fé, você precisa
cortar, você precisa recusar as coisas que atrapalham a sua vida de fé. E então assim você pode viver bem a vida de fé. Então, você precisa viver bem a vida de fé para que isso aconteça. Se você tiver um amigo ruim, você precisa largar, abandonar ele. Então, se um amigo ruim sempre te procura, o que você precisa fazer? Você fala, venha, vamos ouvir a palavra. E se possível, sabe aquelas palavras bem longas? Faz aquela pessoa ouvir tudo. E depois, se ele procura de novo, você faz, vamos ouvir de novo. Então, essa pessoa, ela vê se ela realmente está interessada na palavra ou não. Então, você precisa sempre ser firme e decisivo dentro do seu coração. E também, realmente, a vida de fé você precisa viver muito bem, mas o que você precisa fazer? Então, existe uma maneira na Bíblia. Então, vamos ver aqui. Então, já que nós precisamos viver bem a vida de fé diante do Senhor. Então, se nós olharmos aqui, nós precisamos viver bem a vida de fé. Então, para que nós possamos viver bem a vida de fé, não é importante nós sabermos muita coisa. Se nós sabemos uma coisa, nós precisamos saber bem sobre aquela uma coisa. Então, se nós olharmos, vocês conhecem o porco-espinho, não é? A raposa, ela sabe muitas coisas, mas o porco-espinho, ele sabe só uma coisa. O porco-espinho, se a raposa luta com algum predador maior, ela morre. Mas o porco-espinho, ele não é comido facilmente pelo predador, porque ele só sabe uma coisa, que é enrolar o seu corpo. Então, não é importante você saber muita coisa. É você saber a coisa mais importante e preciosa. Então, para você viver bem a vida de fé, a primeira coisa que você precisa saber não é saber todos os versículos da Bíblia. É você saber a relação do sangue do Senhor Jesus comigo. Qual é a relação que tem? E depois, para viver a vida de fé, realmente, o que são as coisas mais importantes? Não é eu saber muita coisa que eu vou viver bem a vida de fé. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer após receber a salvação, o que é? Eu saber a posição. A coisa mais importante da vida de fé é você saber a sua posição. A posição carnal, a posição espiritual. Então, assim você já entra vencendo. Então, vamos ver essa primeira posição carnal. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 7, está escrito dessa maneira. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Se assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Cada um fique na vocação em que foi chamado. É por isso que se nós olharmos aqui na palavra do Senhor, então o Senhor, conforme o que cada um repartiu para cada um, você precisa agir do jeito que Ele o chamou. Então você precisa, cada um, ficar firme na vocação que foi chamado. Então todas as pessoas, está dizendo que é para todos, isso se aplica a todos, já que é geral. Então todas as pessoas precisam viver dessa maneira. Eu recebi a salvação em dia 25 de setembro de 88, mais ou menos às 4 horas da tarde. Então, recebendo a salvação, então antes de receber a salvação, eu pensava, qual é o meu desejo? Era eu poder estudar o quanto eu quisesse. E é por isso. Então, quando eu entrei no ensino fundamental, eu não sabia de nada. Então, meus pais matricularam a minha irmã na escola com 7 anos de idade, mas ela sempre voltava apanhando para casa. Então, quando eu realmente tinha 7 anos, então meus pais, eles criaram mais um ano porque acharam que eu poderia apanhar na escola também. Então, eu nunca aprendi nada. Meus pais eram sempre ocupados, então eu fiquei durante um ano sem aprender nada. Eu sempre seguia a minha irmã, de um lado para o outro. Nunca conversei com ninguém direito. Eu não sabia de nada, eu só ficava olhando para o nada e entrei na escola. E entrando na escola, eles falavam para eu fazer dever, eu não sabia o que era isso. E me perguntavam sobre o anônimo de alguma coisa, eu não sabia de nada. Eu ficava preocupado, falando, o que é isso que eles estão dizendo? E quando eu estava passando os anos, eu fui para a quinta série, 5º ano, vi minha mãe sempre se esforçando para trabalhar tanto, e eu falei, nossa, eu não posso viver assim. Então, quando estava para terminar a primeira série, o primeiro bimestre, perdão, eu falei, mãe, por favor, me compra um livro, porque eu quero estudar bastante. Então, minha mãe, ela me comprou um livro e durante um mês inteiro eu fiquei só estudando. E a partir daquele momento, isso virou um hobby de querer estudar. Então, até eu receber a salvação, eu fiquei estudando, eu ficava só estudando, comia e estudava.
Então eu só vivia desse jeito. Quando eu fui para o ensino médio, meus olhos doíam bastante, eu sofri bastante, porque eu não conseguia enxergar direito as letras. Então, entrando na faculdade, um dia eu recebi a salvação. Então, no dia 88, eu recebi a salvação em setembro. Então, meu desejo era receber a salvação, era poder estudar o quanto eu quisesse. Mas quando eu recebi a salvação, de repente veio um pensamento na minha cabeça: do que adianta eu estudar? Então eu falei: eu vou ter que aprender a Bíblia de forma esforçada. E eu estava vivendo a vida dentro da igreja e eu vi que eu era um estudante, eu precisava estudar ainda. Então eu precisava estudar esforçadamente. Mas dentro do meu coração tinha um pensamento: você precisa viver bem a vida de fé, você é um cristão. Então eu vivia bem a vida de fé diante do Senhor. Eu falava: então vou viver bem dentro da igreja. Mas eu falava: mas eu tenho que estudar. E depois eu voltava a estudar, mas eu falava: nossa, mas eu sou um cristão. E ficava sempre indo e volta, indo e voltando. Depois, quando eu vi na Bíblia, depois eu pude perceber: o Senhor Deus, quando Ele salva uma pessoa, Ele salva porque precisa daquela pessoa. Então, realmente eu percebi: não é para fazer duas coisas, tentar inventar de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Eu vendo a Bíblia, eu pude perceber. Então, o Senhor, Ele chamou cada um conforme a vocação que foi dada. Então, se você foi chamado como estudante, você precisa estudar como um estudante continuamente. Se você recebeu a salvação como um trabalhador, você precisa trabalhar. Se você realmente foi chamado como uma irmã, uma esposa, você precisa viver como uma esposa, cuidando bem da família. É por isso que o Senhor ele está dizendo: porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então não sabe nem se vai receber a salvação. Então a esposa precisa fazer todo o dever dela e o marido também precisa fazer todo o dever dele. Porque assim ele pode receber a salvação. Então, se você recebeu a salvação como agricultor, você precisa se esforçar no trabalho da agricultura. E isso é você fazer a vida de fé. Então, dentro de uma semana, todo o tempo que eu vivo dentro da igreja é curto, não é? Mesmo que você ache que você está passando bastante tempo, é o quê? Não passa de algumas horas no dia. Então, realmente, o Senhor está dizendo que a nossa vivência de cristão é importante no dia a dia. Então, a esposa, ela fazer tudo o que ela precisa como esposa, amar a sua marido, amar a sua família, cuidar dos seus filhos. Então, isso é você fazer a vida de fé. Então, o marido também, ele está vivendo o seu dia a dia, mas ele também fazer tudo que é necessário para sua esposa. Isso é vida de fé. Então, cada um no trabalho também é o quê? Se você foi chamado, cada um fique na vocação que foi chamado. Se você foi chamado como um trabalhador num trabalho, você precisa se esforçar naquele trabalho em que você foi chamado. Então, você está realmente sujeito ao seu trabalho, você ser leal ao seu trabalho, e isso é vida de fé. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, existe uma tentação, mas para que ele possa suportar. Se ele não consegue suportar, o Senhor ele cria um escape para que você possa fugir. Então, realmente, quando eu recebi a salvação, a primeira vez quando eu vi esse versículo, eu fiquei muito agradecido. Nossa, o Senhor, Ele morreu por mim. Agora eu preciso viver diante do Senhor Deus. Então, eu estava vendo esse livro dentro da igreja e eu vi que realmente muitas pessoas haviam morrido pelo Evangelho. Então, eu falei: nossa, o que será que o Senhor Deus... O que será que eu vou falar diante do Senhor Deus se o Senhor Deus pedir para eu morrer? Então, porque antigamente as pessoas perguntavam: você acredita em Jesus? Você vai acreditar nele ou não? E as pessoas falam: vou. Então, eles eram mortos, baleados. Então eu ficava olhando aquela história da igreja, então eu ficava preocupado, falando: nossa, será que é isso que o Senhor está pedindo para mim? Você quer acreditar no Senhor ou não? Quero acreditar no Senhor, então você ia morrer? Então eu ficava pensando: nossa, morrer sofrendo daquele jeito, eu ficava preocupado, será que eu consigo fazer uma coisa dessas? Então se o Senhor ele fala para morrer, então realmente você pode morrer, falar: eu morro pelo Senhor, mas imagine você morrer sofrendo pouco a pouco sendo torturado. Então eu percebi que o Senhor ele só permitiu a cada um a tentação que cada um consegue aguentar. O Senhor ele não permite a tentação para que o outro ele não consiga suportar. O Senhor somente permite o que cada um pode suportar. E antes da tentação dará também um escape para que possais suportar. E também se nós olharmos para os cristãos, quando eles morriam queimados também. Então será que morrer queimado é possível? Então, eles colocam a mão no fogo e não aguentam, não é? Então, mas antigamente, realmente, quando as pessoas iam morrendo, elas morriam louvando diante do Senhor, porque o Senhor estava junto com eles. Então, realmente, se existe uma dor grande, o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele ajuda a pessoa realmente a suportar, a pessoa poder ter o escape também se ela não consegue suportar aquela tentação.
Então, se olharmos em Colossenses capítulo 3 também. Então, quando recebemos a salvação, o que quer que nós façamos, nós precisamos fazer de todo o coração, não para com os homens. Porque o galardão realmente vem do Senhor. Então, nós precisamos servir a Jesus Cristo. Então, qualquer trabalho que você faça com todo o seu coração, não é para fazer para com os homens. Porque os desejos, realmente, o galardão dos céus vem do Senhor. Então, quando você está vivendo a vida de fé, você está vivendo no seu trabalho, você está vivendo no dia a dia, você precisa fazer tudo pelo Senhor. Porque esse galardão, o Senhor, Ele irá retribuir. Então, a pessoa receber a salvação, a vida do dia a dia, a vida de fé dele. Então, vamos ver Mateus. Vamos procurar Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo da alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, se olharmos os cristãos, eles são o sal do mundo. Se olharmos no versículo 14, ele fala que vós sois a luz do mundo. Então, se olharmos aqui, os cristãos, ao receber a salvação, eles estão diante do Senhor e estão vivendo neste mundo. E enquanto vivemos no mundo, nós fomos chamados como sal do Senhor e também fomos chamados como luz. Se olharmos a ordem, o que vem primeiro? É o sal ou é a luz? O sal vem primeiro. Então, primeiro você precisa derreter, você precisa saber se sacrificar. Assim você pode se tornar a luz. Então, quer dizer que é a luz neste mundo, quando você é o sal. Então, você realmente foi chamado neste mundo para viver neste mundo. E assim, quando você está neste mundo, você precisa viver como uma luz, resplandecendo e ainda precisa ser o sal. Como é que você pode viver sendo o sal e pode viver como sendo a luz deste mundo? Porque nós fomos chamados para vivermos neste mundo. Então, se nós estamos vivendo neste mundo, nós precisamos fazer o máximo que nós conseguimos. Então, dentro da nossa vida familiar também, seja no trabalho, realmente o que vem primeiro é o sal. Então, você precisa se sacrificar, você saber se esforçar. E isso é o primeiro da vida de fé do cristão. Então, é por isso que nós fomos chamados para resgatarmos as pessoas ao nosso lado. Então, nós precisamos estar em cada uma das nossas posições, fazendo o máximo que nós podemos. Então, se nós olharmos a Bíblia, realmente em nosso trabalho também, realmente cada um está preocupado. Realmente ele estará diante do Senhor Deus. Realmente cada um se esforçar para o trabalho que ele faz. Ele se esforçar a fazer o máximo. Você já viu aquele que faz isso? Porque as pessoas que se esforçam para o seu trabalho, essa pessoa jamais será largada. Ela não vai estar na frente da pessoa realmente de baixa classe. Vai estar diante do Senhor por fim. Quer dizer que se torna um caminho para você evangelizar se você faz o máximo no seu lugar. Nós olhamos nos Estados Unidos. Antigamente aconteceu nos Estados Unidos, em uma universidade, onde os universitários, todos eles se reuniram e fizeram uma reunião. Hoje vamos passear ou vamos estudar? Então eles falaram, vamos decidir jogar uma moeda. Então, se era para brincarem, irem passear ou irem para estudar. Então, para definir, eles falaram, vamos decidir com a moeda. Então todo mundo falou, tá bom. Então eles vão jogar a moeda, se der cara ou coroa, eles vão passear. Mas se a moeda ficar de pé, eles vão estudar. Então eles jogaram a moeda, o que aconteceu? Então, cara ou coroa, eles vão brincar, vão passear. Então, quando é que essa moeda vai ficar de pé? Eles jogaram a moeda. E a moeda não ficou em pé e a moeda caiu, então todo mundo foi passear. Então, dentro da nossa vida de fé também, nós todos, nós temos o objetivo de termos sido chamados. Então, quando o Senhor ele nos chamou, Ele nos salvou com qual motivo? Para nós resgatarmos as pessoas ao nosso redor. Então é por isso que, conforme a Bíblia nos fala, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal primeiro neste mundo. Então nós precisamos nos sujeitar a esse trabalho do Senhor Deus. Então, se olharmos aqui também, a coisa mais importante, então você estar no Espírito é a coisa mais importante. Então o Senhor ele já preparou um caminho, uma maneira de nós vivermos bem a vida de fé.
Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, os homens eles se encontravam com o Senhor Deus dentro do tabernáculo. Então, dentro do tempo de Moisés havia o tabernáculo. E o Senhor Deus ele se encontrava com o homem através do tabernáculo. E quando Salomão ele construiu o templo do Senhor, o Senhor encontrava com o homem através do templo. E se olharmos através de João capítulo 2, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele se torna o corpo, ele se torna o templo. Então as pessoas eles somente se relacionam com o Senhor Deus através do Senhor Jesus. Então onde está o templo agora? Quer dizer que através de uma pessoa que recebeu a salvação. Quer dizer que o rebanho que foi salvo pelo Senhor se torna o corpo para se encontrar com o Senhor. Então quando você recebe a salvação, quando você se encontra com o Senhor? É no meio da montanha, você gritando, falando, Senhor, se encontre comigo, o Senhor vai se encontrar com você? Não, o Senhor ele não está ali em um lugar assim. Se você for para a montanha e gritar desse jeito, você vai se encontrar com algum demônio. Então realmente onde você tem essa relação com o Senhor? Onde você pode ter conexão com Deus? Realmente verdadeiramente dentro de um salvo, dentro de uma pessoa que nasceu de novo diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos em João capítulo 15, versículo 3 ao 5, o Senhor ele já está ordenando, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, para que a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor está dizendo que nós precisamos estar dentro do Senhor como se nós fôssemos a vara dele. Então, o Senhor ele já está dizendo que nós agora já estamos limpos pela palavra que vos tenho falado. É por isso que nós precisamos estar nele. Isso é uma ordem do Senhor, isso não é para você escolher. Então nós, já que nos tornamos limpos através da palavra do Evangelho, nós precisamos permanecer no Senhor. Assim o Senhor ele estará em nós também. Então, assim como a vara, se não estiver conectada na videira, não pode dar frutos. Então, realmente, se nós não estivermos no Senhor, também nós não podemos dar frutos. Então, o que dá fruto? Quando você está ligado à videira, você pode dar fruto naturalmente. Então, o Senhor, ele disse, realmente, se vós estiverdes em mim e eu em vós, realmente pode dar frutos naturalmente. É algo natural para dar frutos. Então, o trabalho de uma videira, da vara de uma videira, somente está conectada ali para dar frutos naturalmente. Então, a vida de fé não é o importante você fazer alguma coisa. É você estar no seu lugar recebendo essa nutrição. Então, falando isso de forma fácil, se olharmos Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, quer dizer que agora o Senhor ele está sobre todas as coisas. Então, o Senhor ele permitiu, realmente o quê? Para estar sobre todas as coisas. Então, a coisa que está sobre toda a criação, sobre todas as coisas, de toda a criação, de todo o mundo, é a igreja. A igreja se chama Eclésia, quer dizer que é um rebanho que foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus, que significa igreja. Então, quer dizer que quem está com a cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele está dentro de toda a criação. O Senhor é que ele pode estar cheio de toda a criação. Onde ele está? Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. E que é seu corpo. Plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então o Senhor, já que ele é a cabeça da igreja, a igreja pode estar cheia dessa plenitude do Senhor. Então o que é o importante aqui é você estar segurando o corpo. Então o que é o corpo? O corpo é o Senhor Jesus. Então nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as suas juntas, ligações em particular. Então, o Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, o corpo todo, ele está ligado, conectado através das juntas, recebendo a nutrição e indo crescendo espiritualmente. Então, realmente, como é que você cresce diante do Senhor? Então, o corpo precisa estar ligado à cabeça. E assim, a vida de fé é você estar conectado nesse corpo, é você recebendo a nutrição continuamente bem. Então, se nós olharmos a palavra eclésia, significa igreja. Quer dizer que é um rebanho onde as pessoas receberam a salvação e se reúnem diante do Senhor. Desse rebanho que receberam a salvação estão reunidas, quer dizer que estão uma igreja realmente na casa, quando são pessoas que receberam a salvação e se reúnem em casa. Se é uma pessoa que está se encontrando no pasto, são a igreja no pasto. Então, quer dizer que é essa relação em comunhão com o Senhor. Então, nessa comunhão, o Senhor ele está junto conosco. Então, é por isso que o Senhor, através do seu sangue, realmente ele está junto conosco dentro deste rebanho. Então é por isso que o Senhor ele disse que nós precisamos permanecer nele. Então quando nós estamos junto do Senhor, o Senhor ele age em nós. Isso é a igreja.
Então, onde o Senhor ele está trabalhando? Ele trabalha dentro desse rebanho santo que recebeu a salvação. Então, quando você está ligado a esse rebanho, você pode receber a nutrição automaticamente do Senhor. Então, se nós olharmos para a videira você só precisa estar, a vara só precisa estar ligada na videira para receber toda essa nutrição. O Senhor é a cabeça da igreja. Então, agora, a igreja é o corpo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente, se ele está ligado ao Senhor, ele pode receber toda essa nutrição. Então, agora, se nós olharmos para a igreja é o corpo do cristão. Então, onde a cabeça é Cristo, Cristo que é o dono que está sobre a nossa cabeça. Ele controla, Ele nos ordena, então nós somente estamos ligados ao Senhor, então podemos receber toda essa nutrição e podemos dar os frutos. Essas mãos estão ligadas no meu corpo? Estão ligadas à cabeça ou não estão? Então, não é ligar assim na cabeça. Então, olha minha mão está se mexendo do jeito que eu estou ordenando. Quer dizer que tudo está conectado no corpo e está conectado na cabeça. Então, se você olhar a vida de fé, você só pode ver uma pessoa que faz bem a vida de fé. Como? Quando você está ligado dentro desse rebanho santo, você ouve dessa palavra, você ouve a palavra junto, você pode mudar junto dentro da igreja. Então, tem pessoas que mesmo se esforçam bastante, eles não conseguem realmente mudar nada, porque ele tenta mudar por si mesmo seu coração, seu desejo. Então, realmente não muda, mesmo você fazer amigos, você achando que pode mudar a sua vida. Então, realmente, se você estar dentro desse lugar, realmente onde está conectado com o Senhor, então uma pessoa receber a salvação está vivendo a sua vida de fé, mas não é pela sua força. Então, só de ele estar conectado bem, ele está viver a vida de fé. Isso é o que o Senhor ele criou. 포도나무 한 그루에 포도 4,000송이가 열렸습니다. 얼마나 많은 양인지 짐작이 가십니까? 일반 포도나무보다 무려 40배 많고 3,000송인 세계 기네스 기록도 크게 웃돕니다. 화학 비료를 쓰지 않는 전통 퇴비가 비결입니다. Então, quer dizer que em uma videira, 4.000 uvas realmente brotaram. Então, se nós olharmos o cristão também, quando ele está ligado a essa videira, ele pode receber a nutrição de forma realmente natural dentro do seu coração também. Então as pessoas ao redor dele podem receber a salvação, então tudo pode acontecer espiritualmente. Então a coisa mais fácil é você estar conectado, porque não é problema você fazê-lo. Só de você estar conectado bem, você vive bem a vida de fé diante do Senhor. O plano do diabo, ele é atrapalhar pessoas que não receberam a salvação de receber a salvação. E as pessoas que têm essa conexão, eles sabem que vai receber a salvação 100, 200, 1.000 pessoas vão receber a salvação. É por isso que ele tenta atrapalhar esse trabalho da igreja. Então, realmente, ele tenta atrapalhar, porque ele sabe que quando uma pessoa recebe a salvação, muitas pessoas vão receber a salvação continuamente. Então, o que o diabo faz? Ele atrapalha as pessoas para não poderem viver bem a vida de fé corretamente diante do Senhor. Então, porque se essa pessoa ela não consegue viver diante do Senhor, ela não está ligada a essa videira, ele não consegue viver bem a vida de fé. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre estar atentos, porque nós somos salvos, nós sempre precisamos estar conectados bem à igreja. Não é fazer algo por mim mesmo. Só de participar, como é fácil? Se eu participo, naturalmente isso acontece. Então, isso é um problema bem fácil se pensarmos, mas também ele se torna um problema realmente bem importante a se pensar. Então, para você poder viver bem a vida de fé. E o Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um pastor quer dizer que é o Senhor Jesus. Então, agora, uma pessoa que recebe a salvação é como uma ovelha. Então, a ovelha, ela sempre está dentro do rebanho, ela não anda sozinha. Então, quando eu fui para a Rússia para pregar o evangelho, eu fui para Vladikavkaz, e lá, realmente, depois que eu terminei o seminário bíblico, tinha um pouco de tempo. E tinha alguns irmãos ali que falaram, pastor, já que você veio aqui para evangelizar, vamos ali. Então, nós fomos juntos. Subiram uma montanha para poder caminhar. E eu vi algo surpreendente subindo na montanha. Então, tinha por volta de 3.500 ovelhas. Todas elas estavam andando no meio da rua. Então, nós vimos 3.500 ovelhas. E nós passamos por entre essas ovelhas, subimos, e quando nós ainda estávamos descendo, ainda as ovelhas estavam lá. E eu perguntei, então, quantas ovelhas são? Porque nós já subimos a montanha e descemos, ainda estavam lá, então eram 3.500 ovelhas. São muitas ovelhas, não é?
Então nós fomos ali no meio daquelas ovelhas. E quando nós fomos e voltamos e ainda passamos por entre elas, foi muito incrível. Então, os cristãos, eles são como ovelhas, eles andam em rebanho e o pastor é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele conduz todo esse rebanho. Então é por isso que nós estamos ligados e isso é felicidade. E se olharmos aqui. Então é por isso que como é que você pode viver bem a vida de fé? Então se nós olharmos aqui. Então, nós temos um caracol aquático que se chama lapa, e ele, quando se cola em algum lugar, ele não se solta quase de jeito nenhum. Então, com essa caracol chamado lapa, então, se você está dentro do corpo de Cristo, você está conectado nessa igreja, naturalmente, naturalmente você pode ter frutos. Então, só de você estar ligado, toda a sua casa pode receber a salvação, seja 30, seja 100 pessoas podem receber a salvação. Mas se você não estiver conectado à igreja, então, as pessoas ao lado, eles fracassam, você também estraga a sua vida de fé. Então, se nós olhamos Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, como é que você pode estar cheio do Espírito Santo? Quando você está dentro da igreja de corpo de Cristo, você pode receber essa nutrição automática. Então, por que ele relaciona estar cheio do Espírito Santo e sobre essa embriaguez? Porque embriaguez, qualquer pessoa que estiver contra essa embriaguez pode estar cheio do Espírito Santo. Então, como é que você pode estar cheio da embriaguez? Como que você pode ficar embriagado? Eu não bebo, eu não sei. Então, mas a minha família toda, ela bebia bastante. Então, eu olhava aquilo para os meus familiares e pensava, nossa, isso está cheio da bebida alcoólica. Então, como é que você pode estar cheio dessa embriaguez? Como é que você pode encher-se da embriaguez? Você precisa beber muita bebida alcoólica. Então, você está sentado ali, participar daqueles encontros para beber com as pessoas. Então, uma pessoa que fica bêbada facilmente. Então, ela vai, qualquer desculpa que ela tiver, ela dá para poder ir lá beber com os amigos. Então, como é que você pode estar cheio do Espírito Santo? Qualquer tipo de reunião que você tiver, você precisa dar a desculpa que seja para participar. Então, realmente, também a bebida, você bebe, quando alguém dá, você bebe de qualquer jeito. Você recebe para tentar beber uma. Então, você tem muitos amigos para beber junto. Então, realmente, se você está cheio do Espírito Santo, você precisa ter amigos espirituais realmente verdadeiros para participar junto desse trabalho. Então, você precisa receber a taça, entregar, quer dizer o quê? Beber, encher o copo do outro, beber junto. Então, quando você bebe a primeira, segunda dose, você gosta e fala, vamos para outro lugar beber juntos depois. Então, vão de novo. Então, vão e falam, agora vamos no outro bar. E vão todos para beber juntos. Então, quando os cristãos eles estão reunidos, eles precisam participar do jeito que der. Então, precisa ali sentar junto com eles, ficar mais tempo possível para tentar se manter ali. Então, isso é você estar dentro da relação do cristão. É não saber que o tempo está passando, não sabe o que está acontecendo. E é assim que você sabe que você está cheio do Espírito Santo. Então, quem está cheio da embriaguez, ele sabe, é só pensar que é o contrário de estar cheio da embriaguez, é estar cheio do Espírito Santo. Então, você participar bastante das reuniões do cristão, você sempre ter esse tempo, você sempre estar sentado até o final do término do culto. Então, porque uma pessoa, se ela beber só mais um copo, ela vai ficar bêbada, mas ela não bebe. Então, ela quer ficar cheia da embriaguez, mas ela não fica, não é? Então, da mesma maneira. Realmente, o Senhor, ele trabalha dessa maneira em nós. Então, realmente, quando uma pessoa fica bêbada, ela sabe que está cheio de alguma coisa. Então, realmente, você precisa estar dentro da igreja sempre firme, querendo participar do início ao fim. Então, essa pessoa ela pode viver firme dentro da igreja, dentro do trabalho. Então, uma pessoa que ela se esforça para tentar remar, ela não consegue ir longe. Remar é algo que é realmente importante, mas o que é o mais importante? É você usar a força do vento, é você usar as velas. Então, só de receber bem a vela, você pode viajar longe, você não precisa remar. Então, quer dizer que a vida de fé não é pela sua própria força, não é pelo próprio seu jeito, é como se fosse um barco, uma vela, um navio que recebe a força do vento. E então, vamos pensar que esse barco, ele pode estar amarrado dentro de uma madeira ali num porto, mas se bate o vento forte, arranca a corda e o barco vai embora. Mas esse barco aqui de remo, mesmo que você reme forte, você não consegue se soltar dessa corda, não arranca, não corta a corda. Então mesmo que você esteja amarrado a essa corda, as cordas elas se rompem quando o vento forte empurra. Então falar, mas eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar. Não se preocupem, quando você está dentro da igreja, quando o Espírito Santo trabalha, essa pessoa pode mudar a vida dela. Então assim ela consegue viver bem a vida de fé.
Então, uma pessoa que usava drogas também, quando ela vira um cristão, ela vive dentro da comunhão, ela pode resolver esses problemas também. Então, tudo pode mudar na vida dele. E é por isso que dentre os pássaros migratórios, eles batem suas asas para voarem, não é? Mas as aves predadoras, elas realmente somente planam. O que cansa mais? Você ficar bater as asas ou ficar só com as asas abertas? É claro que bater as asas cansa mais. É por isso que todas as migratórias, elas batem os braços para tentar voar. Então, mas se nós olharmos a águia, ela somente está planando, usando o vento. Então, realmente, quando você está dentro da igreja, você está 10, 20, 30 anos dentro da igreja, não é pela sua própria força. É somente através da ajuda do Espírito Santo, é pelo vento do Senhor. Então, é por isso que é muito fácil. E se olharmos aqui. Então, por que os cristãos eles devem viver bem a vida de fé? Aqui aparece. Realmente, uma pessoa que não recebeu a salvação, ele vai para o inferno, porque é o julgamento diante do Senhor Deus. Mas uma pessoa que recebeu a salvação até ele ir para diante do Senhor, realmente existe o juízo para o cristão. Então, vamos procurar. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, este sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando sobre a graça que eu recebi diante do Senhor. Realmente ele está falando que o Senhor é como um edificador, que ele pôs um fundamento, qual é Jesus Cristo. Então realmente agora, qualquer um que tentar formar um edifício em cima, seja por ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então se nós olharmos uma pessoa, ele tem um fundamento que é o Senhor Jesus, através da salvação. Agora a vida de fé é você construir essa sua casa. Então agora você estar em cima desse fundamento, construir a casa pelo ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então se nós olharmos aqui, nós temos o juízo diante do Senhor Deus, mas é o juízo do cristão. Então tem uma pessoa que construiu essa casa através do ouro, da pedra, das pedras preciosas. Mas tem outra pessoa que ele constrói a sua casa através do feno e da madeira. Então, no dia do juízo do Senhor, o Senhor há de provar através do fogo. Então, quer dizer que o fogo ele vai passando. E em cada lugar que o fogo vai passando para provar a vida de cada um. Então, quer dizer que realmente nós todos fomos salvos. O Senhor ele já salvou a todos. Então, o salvo ele não recebe julgamento diante do Senhor Deus. Mas existe o julgamento do cristão para como ele viveu após a sua salvação. Então o fogo está passando por ele. Então esse fogo não é que vai passar na pessoa, vai passar na vida de fé da pessoa. Então quando as pedras preciosas elas passam fogo, elas permanecem, mas o feno e a madeira se queimam. Então você fica no prejuízo. Então realmente assim você precisa receber a vida eterna diante do Senhor. Então já que uma pessoa foi salva diante do Senhor, então ele não recebe julgamento diante do Senhor Deus para ir para o inferno, mas ele é provado com fogo. Então se nós olharmos aqui, então todas as pessoas ambas receberam a mesma salvação diante do Senhor Deus, mas uma pessoa escreveu que construiu sua casa através de ouro, prata e pedras preciosas, que é Abraão, e Ló é aquele que construiu a casa de madeira, de feno, de palha. Então quando ele foi julgado pelo Senhor Deus, Sodoma e Gomorra, toda a sua casa foi queimada. Ele construiu uma casa muito grande de madeira, mas se encontrou com fogo. Então ele conseguiu fugir de lá, mas toda a casa, toda a esperança dele se queimou. Então, é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver bem a vida de fé diante do Senhor Deus. Então como é que ele pode viver bem a vida de fé? Então é somente você precisa estar dentro do rebanho do Senhor. Você somente precisa estar no seu lugar, no seu assento. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no emprego, qualquer coisa, vida profissional, social, você precisa viver diante do Senhor.
Então, realmente, uma esposa, ela, como é que ela faz bem diante do marido? Realmente, como é que ela pode cuidar bem da sua família? Quando ela vive bem diante do Senhor, sempre está permanecida no rebanho do Senhor. Então, toda a sua vivência no dia a dia está ligada com essa vida de fé. Então, quer dizer que assim você pode receber toda essa nutrição através do Senhor. Então, assim, continuamente você pode viver diante do Senhor. Então, a pessoa que recebeu a salvação, agora existe o trabalho, a vontade do Senhor Deus para eles. Falamos em Salmos 89, versículo 37. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Sei lá. Então, quer dizer que uma testemunha fiel nos céus é a lua. Então, o povo de Israel, eles são a testemunha do Senhor. E agora nós somos a testemunha de Jesus Cristo, porque nós somos o Novo Testamento, nós somos salvos. Quer dizer que nosso evangelho vai ser pregado, nós teremos testemunho do Senhor Jesus desde Jerusalém, da Judéia, da Samaria, por todo o mundo. Então, se nós olharmos aqui, o sol é a imagem do Senhor Jesus. É a imagem de Jesus. E o planeta Terra representa a imagem do mundo. E a lua é a testemunha do Senhor. Então quer dizer que o sol ele fornece a luz, e a lua ela resplandece a luz, ela ilumina a Terra através da luz que é refletida nela. Então, para você poder ter a mesma influência desse sol, você não pode estar ligado nessa Terra, você precisa estar separado da Terra. Então, para que você possa ser testemunha do Senhor, você precisa se separar do mundo. Então, para você viver bem como uma testemunha, você precisa se separar do mundo. Você precisa se discernir do mundo. Então, por isso existe uma discernição. Então, quando o Sol e quando o planeta Terra e a Lua estão ligadas, realmente cada um não consegue fazer o seu papel, porque ela é coberta através da sombra da Terra. Então, da mesma maneira, para que a Lua possa servir como testemunha, ela precisa sempre ter uma boa relação com o planeta Terra, para que assim ela possa sempre estar próxima, mas discernida, e assim receber a luz do Sol e assim resplandecer para a Terra. Então nós temos vários tipos de Lua, não é? Então quando a Lua recebe muita luz do Sol, ela se torna uma Lua cheia, mas quando ela recebe bem pouquinho, ela fica bem pouquinho assim. E é por isso que você viver como testemunha. Tem pessoas que vivem de forma bem resplandecente, refletindo a luz do sol. Tem pessoas que vivem dessa maneira. Mas tem outras pessoas que é somente uma meia-lua. Então você precisa receber uma boa nutrição, você precisa receber boa luz do Senhor. Então por que nós precisamos viver neste mundo? Porque nós precisamos refletir essa luz para este mundo. Então nós fomos discernidos deste mundo, mas nós precisamos tornar uma boa luz do Senhor. Nós precisamos saber nos esforçar, dedicar diante do Senhor. Como? Porque nós sempre estamos ligados ao Senhor de forma natural. Então eu não posso me esquecer que eu sou testemunha do Senhor. Então realmente os cristãos. Então se nós olharmos o Schindler, o filme, a lista do Schindler. Então Schindler, ele era muito rico na Alemanha. Então, mas ele viu muitos judeus morrendo. E ele queria salvar os judeus, ele construiu uma fábrica e ele fez uma lista bem grande para salvar milhares de pessoas que iriam parar na câmara de gás. Mas por fim ele ficou muito triste, pensando, porque se eu não tivesse cobiçado meu dinheiro e eu pelo menos tivesse salvado mais algumas pessoas, eu poderia ter salvo mais. Então vamos ver essa parte desse filme. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire.
are alive because of you. Look at them. If I made more money, I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 for it. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. Person, Stan. For this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't. Então, por isso, salvar tantas pessoas assim, ele salvou, mas ele está se arrependendo mesmo assim. Então, o objetivo do Senhor ter nos salvo não é para que nós vivêssemos este mundo para a eternidade, mas desde o início o Senhor queria nos dar os céus para nós. Então, vamos ver aqui. Se olharmos aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, se nós olharmos aqui, nós estamos vivendo nessa terra, mas o Senhor ele disse que ele já viu um novo céu e uma nova terra. Ele criou um novo céu e uma nova terra, que é o reino dos céus. Então, isso é um ponto muito importante. Existe um novo céu e uma nova terra. Então, se olharmos em grego, é o kainos. Então, o que significa kainos? Então, se olharmos aqui, então, em grego nós temos 2 palavras. Nós temos do nios, veio o neo, que é o novo, né? É algo novo, algo material novo. Kainos é algo de uma outra dimensão. Então, como uma senhora idosa, ela se torna uma mulher jovem, isso se chama nios. In an instant, they are given new, beautiful, immortal bodies. Então, isso é neos. Então, mas se nós olharmos o kainos, o que é o kainos? O kainos é dessa maneira. Então, quando uma semente se torna uma flor, é kainos. Então, uma semente se tornar a flor, o ovo se tornar um pássaro. Então, isso é kainos. Então, olhem só isso. Então, na Bíblia está dizendo realmente um novo céu e uma nova terra. Então, já que é um novo céu e uma nova terra, então, como é que são transformados? Então, se nós olharmos esse planeta Terra, esse planeta Terra tem por volta de 100 átomos, 100 elementos. Então, neste mundo, a coisa mais apta é se tornar como o nosso corpo. Mas se nós olharmos o céu não existem esses elementos. Se o Senhor ele acabar com tudo isso e criar um mundo todo com mais de 100 mil átomos, vai se formar um universo totalmente novo. Então, o céu e a terra que nós conhecemos agora é somente uma semente. Então, como se fosse uma semente. Então, a semente é totalmente diferente da imagem da flor, da lagarta para uma borboleta.
Então agora este mundo é uma semente, mas o Senhor ele criou um mundo totalmente de outra dimensão. É por isso que é necessário da ressurreição. O que significa? Nós temos 100 átomos, 100 elementos que formam a Terra. Então, o mundo somente ele pode ser criado assim, que é o suficiente, que é o máximo. Então, o Senhor ele nos criou dessa maneira. Então, se nós olharmos nosso olho, criou o olho para poder ver todas as coisas. O que será que vai acontecer? Então, vamos ver se nossos olhos fossem uma visão muito boa. Eu ia ver as bactérias, ver micro-organismos enquanto estou comendo. O ouvido também, se o Senhor fizesse eu poder ouvir todas as coisas, eu ouvir tudo que está acontecendo no planeta Terra, eu ouvir até o som da velocidade do planeta Terra girando, então, mas somente escutamos até o necessário. Então, o olfato, e também se o nosso sabor, o nosso paladar, se ele fosse muito bom, nós iríamos sentir até as coisas pequenas. Então, vocês sabem que o ar também tem sabor, não é? Então, imagine você ir provando o ar enquanto caminha. Então, não tem como ser assim, não é? É por isso que se nós olharmos, o olfato do cachorro ele tem 40 células a mais do que o ser humano. É por isso que ele consegue cheirar bem melhor que o humano. Então nosso nariz também foi muito bem feito, se olharmos. Então se nós olharmos o banheiro também, nós conseguimos sentir, né, o cheiro quando entramos num banheiro público. Mas depois que você fica um tempo, você não consegue mais sentir e distinguir. Por quê? O nosso cheiro se adapta, nós se adaptamos ao cheiro. Então, imagine se nós sentíssemos de tudo sem parar. Então nós iremos enlouquecer, não é? Iremos sofrer. É por isso que o Senhor criou o suficiente, o necessário para que pudéssemos viver, no máximo. Então, mas nós não conseguimos ver nada dessas outras coisas. Então, quando nós passamos para essas coisas, nós mudamos nosso corpo para um corpo de outra dimensão. Então nós podemos realmente sentir, nós podemos ver essas coisas. Então, quer dizer que a estrutura original do nosso corpo toda é mudada. Quer dizer que os nossos olhos, uma origem totalmente diferente, os ouvidos, o olfato. Então, quer dizer que como uma lagarta, ela se torna uma borboleta, a semente se torna uma flor. Então quer dizer que tem uma imagem, um formato que nós não conseguimos imaginar. O Senhor, ele nos transforma dessa maneira. Então qual é o objetivo do Senhor ter nos salvo? Quer dizer que não é para nós vermos este mundo e simplesmente morrermos e acabar. Quer dizer que nós precisamos sair deste mundo e passarmos por um mundo de uma outra dimensão. Quer dizer que é o mundo espiritual, o mundo da reencarnação, da ressurreição. É para nós vivermos ali para sempre. Então eu viver naquela terra, a coisa mais importante é eu ir para essa terra, eu me preparar, eu ajudar as pessoas para irem para essa terra. Isso é o Evangelho. Então eu só de pregar esse Evangelho as pessoas podem receber a salvação. Então é por isso que o trabalho mais importante que o Senhor permitiu para as pessoas é pregar esse Evangelho, salvar espíritos. Então é por isso que quando nós realmente estamos investindo na nossa vida, nós precisamos investir nos céus. Mas quem é a pessoa que investiu neste mundo? Tem um homem chamado C.T. Studd. Então ele é um homem que pregou o evangelho fortemente, de forma bem corajosa. Então, ele escreveu um livro chamado O Soldado de Chocolate, The Chocolate Soldier. Então todas as pessoas gostam como são chocolates, não é? Vocês já viram o chocolate quando fica no sol, ele derrete rapidamente. Todos os cristãos antigamente eram heróis, eram guerreiros, mas agora todos os cristãos são como se fossem chocolates agora. Então realmente, eles viviam tão esforçados diante do Senhor, se esforçando. O cristão precisa viver de forma mais corajosa diante do Senhor. Mas quer dizer que são cristãos que são assim, derretidos. É por isso que os cristãos, então, eles realmente são verdadeiros heróis diante do Senhor. Então ele é um homem verdadeiro que luta pelo Senhor. Então ele realmente lutou verdadeiramente pelo Senhor e foi para os céus. Então quando ele recebeu a salvação, então D.L. Moody, então Spurgeon na Inglaterra era o homem que mais pregava o evangelho fortemente. E nos Estados Unidos era o pastor chamado D.L. Moody. D.L. Moody ele foi para a Inglaterra para pregar o evangelho. E ele estava pregando o evangelho por lá. Todo lugar que o Moody iria, realmente todas as pessoas vieram para ouvir a palavra. Então o C.T. Studd, ele viu que o D.L. Moody estava pregando o evangelho e falou, nossa, por que tem tantas pessoas ali com aquela pessoa? Então o pai do C.T. Studd foi lá para participar desse seminário bíblico e ouvindo a palavra de D.L. Moody, ele recebeu a salvação. E após receber a salvação, ele realmente se encantou.
Então ele realmente abriu sua casa para que as pessoas pudessem vir para pregar o evangelho. Ele convidou os pastores como visto. E também o J.R. Moody realmente ele foi fazer o seminário bíblico na Universidade de Cambridge. E naquele tempo realmente tinha uma pessoa que era muito famosa, que era muito inteligente, que era o seu filho de C.T. Studd. Então C.T. Studd estava ali. Então o pai de C.T. Studd mandou a carta para o seu filho na Universidade de Cambridge falando: ah, filho, realmente ouça bem essa palavra do J.R. Moody, que ele é um verdadeiro pregador. Então o filho ele foi para ouvir essa palavra. Então o C.T. Studd, ele tinha, o pai de C.T. Studd tinha 3 filhos. Ele falou para os seus 3 filhos: decidam se vocês vão ou crer agora ou não. Então realmente ele colocou o evangelho dentro de si. Os 3 filhos eles receberam a salvação. Então, esse homem chamado C.T. Studd. Então, C.T. Studd. Esse homem chamado Studd. Ele, ao receber a salvação, ele viu que o Filho do Senhor Deus veio a este mundo e morreu por nós. Então, é por isso que C.T. Studd, ele realmente se voluntaria para pregar o evangelho como missionário. E quando o pai dele estava para falecer, realmente deixou uma grande herança para ele, mas ele ofertou tudo para a igreja. Então, C.T. Studd, ele foi lá para a China, naquele tempo, com um homem chamado Howard Taylor. Então, Holden Taylor, ele estava pregando o evangelho lá na China e ele evangelizava muito nas viagens missionárias dele. Então, viu que tem muitas pessoas, e até hoje tem pessoas que receberam a salvação através do Taylor. Então, se olhar o evangelho dele é correto. Então, C.T. Studd, ao se tornar um missionário, ele foi para a China para pregar o evangelho. E aí depois ele foi para a Índia, ele foi para diversos lugares. Quando ele chegou por volta de 50 anos de idade, ele ficou muito doente, depois ele voltou para a Inglaterra novamente. Então, ele voltou para a Inglaterra. E ele estava andando na rua. E ele encontrou realmente pessoas que estavam buscando um missionário para a África. Então, e ele falou: por que vocês da igreja não vão? Então, eles falaram: não tem nenhuma pessoa para ir como missionário. Então, os africanos, eles desejavam ouvir a palavra. Então, ele falou: nossa, não é bom você ir, não vai para lá é perigoso. Então, mas o Studd, ele abandonou todas essas coisas e foi para a África para pregar o evangelho. Então, ele foi lá para o centro da África, onde tem o Congo. Ele foi para pregar o evangelho no Congo. Ele evangelizou no Congo. E assim ele formou o Coração Sede Missionária. E assim forma o Centro de Missionária Evangélica, ali no Congo, para pregar o evangelho para toda a África. Então vamos ver aqui depois o que ele disse. Se olharmos aqui. Então ele é o Studd. Então Charles Thomas Studd. Ele disse dessa maneira: então, o Senhor Jesus é Deus, e se Ele morreu por mim, eu posso fazer qualquer tipo de sacrifício pelo Senhor. E então, realmente de toda a vida que ele tinha uma certeza diante do Senhor Deus. E todo esse pensamento em relação à vida dele não fugiu da cabeça dele. Porque toda a vida realmente que nós temos única se passa muito rápido. Nós realmente somente viveremos para o Senhor, que é para a eternidade, pelo seu Evangelho. Então, realmente, somente o trabalho para o Senhor Jesus será para a eternidade. A vida que vivemos é única. Então, o tempo que nós temos nessa terra, quando ela acabar, então eu me encontrarei com o meu Senhor e estarei diante do seu juízo. E essa vida, a única vida que eu tenho, logo passará. Então, todo o trabalho que é para Cristo restará. Então, realmente, essa única vida que eu tenho, ela realmente é tão rápida que se passa. Então, todos os anos do trabalho que precisa ser feito são grandes, parecem como montanhas, mas realmente o trabalho que irei fazer para o Senhor, realmente ela é única e passa logo. Então, realmente, porque para o Senhor Jesus é o único caminho. Então, a única vida que eu tenho agora é o fim. E é por isso que agora, quando o Senhor ele me chama, eu direi que tudo teve um valor. Então, essa única vida que eu tenho, toda essa vida passará rápido, porque todas as coisas pelo Senhor, somente elas restarão. Depois Studd, ele fez uma música chamada Only One Life. There's only one life, it will soon be past. What's done for Christ alone shall last.
There's only one life, will soon be past. What's done for Christ alone shall last. When I die, how happy I shall be if the lamp of my life has been burned out for thee. And when I die, how happy I shall be if the lamp of my life has been burned out for thee. There's only one life, it will soon be past. What's done for Christ alone shall last. He who saves his life will lose it in the end, but he who loses his life for Christ's sake saves it all. He who saves his life will lose it in the end, but he who loses his life for Christ's sake saves it all. There's only one life that soon be past. What's done for Christ alone shall last. For what profit is it if a man gains the world and loses his soul, and is finally destroyed? For what profit is it if a man gains the world and loses his soul, and is finally destroyed? There's only one life, it's soon be past. What's done for Christ alone shall last. A disciple of Christ denies self and forsakes all, daily takes up his cross and loves and follows Christ. A disciple of Christ denies self and forsakes all, daily takes up his cross and loves and follows Christ. There's only one life, will soon be past. What's done for Christ alone shall last. All the fields are ripe, but laborers are few. Who will go for us? Whom shall I send? Oh, the fields are ripe, but laborers are few. Who will go for us? Whom shall I send? There's only one life, it will soon be past. What's done for Christ alone shall last. There's only one life, it will soon be past. What's done for Christ alone shall last. There's only one life, soon be past. What's done for Christ alone shall last. Então a vida é única. Então vamos ler a última palavra e vamos terminar. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o mundo passa e a sua concupiscência também. Então somente o que você fez no Senhor permanece para sempre.
Então eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nos seus trabalhos e suas obras o seguem. Então se nós olharmos aqui, realmente enquanto nós vivemos nessa terra, para onde que nós vamos depois? Nós somos levados para o céu, e quando somos levados para o céu, todo o trabalho que eu fiz dentro do Senhor irão me seguir até lá. Então, pessoa a pessoa, o evangelho que eu preguei, realmente quando essa pessoa for para o céu, então toda a obra que essa pessoa fez na terra vai seguir diante do Senhor. Então todas as coisas que nós temos feito diante do Senhor, elas não são esquecidas, elas são levadas lá para os céus. Então nós vivemos dentro de uma variável de tempo, nós estamos vivendo neste mundo. Tudo que nós somos esforçados, realmente elas não permanecem nessa terra, elas são levadas para o céu. Então todo o nosso grande desejo diante do Senhor é pregar o nosso evangelho para os familiares, para os amigos, para que eles possam receber a salvação, para que nenhuma pessoa se perca, não é mesmo? Esse é o nosso desejo. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a esperança para nós que não tínhamos esperança. Senhor Deus, Pai, que o Senhor Deus permita a sua grande graça para que nós possamos viver diante do Senhor Deus. Que o Senhor possa nos multiplicar os nossos frutos em 30, 60, 100 vezes, 1000 vezes, Senhor. Que nós possamos sempre estar dentro do santuário do Senhor para fazer a santa vontade do Senhor Deus, para viver diante do Senhor, para que nós possamos viver sem faltas para o seu trabalho, Senhor. Que todo o restante de nossas vidas nós possamos viver pela sua palavra santa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송 부르시겠습니다. 은혜 찬송 21장 같이 부르시겠습니다. 슬픔과 수고로 주께 오니 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 그 사랑 내 맘에 기쁨 되니 내 죄를 지셨네. 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 항상 기쁨을 주시니 주께서 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 내 힘에 지나던 짐과 같은 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 예수께 모든 짐 다 맡기니 내 죄를 지셨네. 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 항상 기쁨을 주시니 주께서 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 밤에 두려움 없게 하니 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 완전한 평안을 항상 주니 내 죄를 지셨네. 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 항상 기쁨을 주시니 주께서 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 아무나 예수께 부탁하면 그 죄를 지시고 그 죄를 지셨네. 완전 행복을 항상 주고 그 죄를 지셨네. 내 죄를 지시고 내 죄를 지셨네. 항상 기쁨을 주시니 주께서 내 죄를 지시고